Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com reverência, alegria e gratidão em mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concede para reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a soberania do seu amor e graça, bem como reconhecer a eficácia do seu governo no universo, em sua igreja, em nossas vidas. E é claro, estamos aqui para celebrar a Jesus, apresentar ao Rei dos Reis um culto coletivo, sincero, do fundo do nosso coração. Aqui nós vamos louvar, vamos adorar, vamos apresentar a Deus a nossa gratidão e súplica e vamos também refletir na rica, poderosa e necessária verdade que vem da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso, que bom que você veio até aqui de coração aberto para Deus. Todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos conduza, nos capacite, nos abençoe, nos guarde, pois nele está a nossa confiança e nós sempre sabemos que podemos descansar na fidelidade daquele que mais nos amou. Portanto, queridos, convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Aqui está o Teu povo, a Tua igreja reunida, com o coração aberto para apresentar ao Senhor a nossa gratidão e também a nossa súplica, Pai. Queremos começar reconhecendo a infinita bondade que o Senhor tem tido para conosco, a Tua graça que foi derramada ricamente sobre nós por meio de Cristo Jesus. Reconhecemos a eternidade do Teu amor, a justiça dos Teus decretos, a soberania do Teu governo e a fidelidade da mão do Senhor, que nos cerca de cuidados, proteção, livramentos, provisão e toda sorte de bênçãos. Agradecemos a Ti, Senhor, porque temos obtido testemunhos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o sempre será. Pedimos perdão a Ti, Pai, pelas nossas fraquezas, falhas e tropeços. Reconhecemos nossa imperfeição e pequenez e agradecemos porque muitas são as Tuas misericórdias para com cada um de nós, nos concedendo perdão, instrução e restauração em tempo oportuno. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores a cada dia. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Fortalece a Tua igreja com o poder da Tua destra. Nos enche do Teu Espírito Santo para melhor Te louvar, Te servir, Te adorar e proclamar a Tua verdade. Nos concede, Pai, crescimento em todos os sentidos, crescimento espiritual e numérico. Nos ajuda a crescer em quantidade e qualidade, em número e em graça. E faça reinar a Tua vontade em nosso meio, de modo que nenhuma heresia, inimizade, desânimo e pecado ache lugar entre nós. Mas nos conduza, Senhor, firmados na sã doutrina, temendo a Tua verdade e seguindo o caminho determinado pelo Senhor. Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos que estão enfermos, aos que assim esperam. Abre portas de tratamento, Senhor. Mas, acima de tudo, clamamos pela bondade e a intervenção da Tua mão, sendo o médico dos médicos e concedendo a restauração da saúde. Tira, ó Deus, toda tristeza, dor, ansiedade, medo, angústia, e no lugar desses males, faz reinar a Tua paz em nossos corações e alma. Faça com que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa segurança e restaura, Pai, a saúde emocional, física e espiritual daqueles que esperam a Ti e a Ti suplicam. Ainda Te suplicamos, Deus, que o Senhor continue nos livrando desse vírus que assola o mundo.
Que o Senhor ajude as autoridades competentes a encontrar a cura, produzir vacinas e imunizar o povo desse mal para retomarmos nossas vidas e voltarmos à normalidade, Senhor. Continua guardando e livrando, a Deus, os profissionais da saúde, os militares que também estão na linha de frente dessa luta, as autoridades políticas, te suplicamos que o Senhor lhes dê sabedoria, sensibilidade e honra para que decidam e façam o melhor para o povo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está disposto a nos ouvir. Sem Ti não somos nada e nada podemos fazer. O Senhor é a nossa luz e a nossa esperança. Por isso, a Ti clamamos, agradecemos e descansamos em Tua fidelidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com o hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Louvemos ao Senhor com muita alegria, igreja. Coração transbordante
seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, um texto rico, bendito para nossas vidas, nessa manhã que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, também os versículos de 22 a 25, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Amém, queridos? E nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cântico. Louvemos ao Senhor, igreja. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti.
Louvado seja Deus. Nós agora vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, corações e ouvidos sensíveis para ler a Tua palavra e entender o recado que Deus tem para a sua igreja nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus, porque nós ouvimos a Tua voz desde o início desse culto. Nós ouvimos o Senhor falando conosco, na letra do hino, dos cânticos, da Tua palavra que foi lida. E agora, Deus, mais uma vez, onde estaremos lendo a Tua palavra e refletindo, ó Deus, no recado que vem do Senhor, nós te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria para, de fato, entendermos o Teu recado, acatarmos as Tuas ordenanças e colocar em prática a Tua vontade, certos de que ela é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. É por isso que nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão dessa manhã, nós estaremos lendo um texto conhecido
e muito rico que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30 e também dos versículos de 36 a 43. E nós estaremos refletindo nesse texto a partir do tema trigo ou joio. Mateus, capítulo 13, de 24 a 30 e de 36 a 43, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Trigo ou joio? Meus irmãos, a parábola do joio e do trigo fala sobre uma realidade muito difícil, que é a existência do mal no meio do bem e a profecia da definitiva separação entre eles. A parábola do joio e trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Ambas as parábolas possuem certas semelhanças. Elas utilizam como pano de fundo a agricultura e, igualmente, falam de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Na parábola dos solos, havia um semeador, uma espécie de semente e 6 resultados. Na parábola do trigo e joio, há 2 semeadores, 2 espécies de sementes e 2 colheitas, a do bem e a do mal. O semeador da boa semente aqui não é o crente alcançado pela graça, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente aqui não é a palavra, mas os filhos do reino. O joio, por sua vez, são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. O diabo é um opositor da obra de Deus. Como ele não pode destruir o crente verdadeiro, a boa semente semeada na boa terra, ele planta no meio do povo de Deus o falso crente. Essa parábola é um alerta à igreja de Jesus. Com ela, Jesus está nos dizendo que devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás, pois ele possui crentes falsos no meio da igreja em todo o mundo, que acreditam no evangelho falso e não apenas isso. A parábola descreve o crescimento do joio em meio ao trigo. Se o joio cresceu, significa que ele não está apenas em meio à membresia, mas também em meio à liderança. Tem muitas igrejas que estão sendo representadas por liderança que é joio e não trigo. Gente que não é nem convertido e recebeu o título de pastor, está enganando a igreja, pregando um falso evangelho sobre o qual Paulo disse em Gálatas 1, de 6 a 9, que seja anátema quem assim o fizer.
Eles pregam o evangelho diferente que Cristo estabeleceu. Estimulam uma falsa justificação e tem até mesmo uma falsa igreja. No final dos tempos, chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo. Mas, do que nunca, o cristão precisa ter intimidade com a Bíblia para saber reconhecer e se desviar do erro doutrinário, dos escândalos que estão sendo aprovados com o falso pretexto da igualdade e de um amor permissivo e promíscuo. Segundo Coríntios 6, versículos de 14 a 15, nos ensinam que não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas, nem harmonia entre Cristo e o maligno. Assim como diz Ezequiel 44, 23, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Precisamos ser uma geração de bereanos, pois assim como nos diz Atos 17, versículo 11, os crentes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois eles recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A parábola do trigo e joio é um apelo de Jesus a sermos vigilantes, a não nos deixarmos levar pela onda do falso, pela empolgação do bonito por fora e vazio por dentro, sobre o pretexto da fé, a não cedermos à tentação de trilhar o atalho por ser mais fácil, atraente e popular, deixando de lado o caminho, a verdade e a vida na pessoa e nos termos de Jesus. Não podemos perder o foco, não devemos tirar os olhos de Jesus. A meta da vida cristã está bem descrita em Efésios 4, versículos 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse texto tem lições muito práticas e importantes para a vida cristã e a Igreja de Jesus. Em primeiro lugar, ele é um apelo à autenticidade cristã. Um apelo à autenticidade cristã. Essa parábola apresenta o problema do mal. A mistura do mal com o bem é uma condição que nos confronta em todas as escalas sociais, em todas as formas de governo, no lar e até mesmo na igreja. Não importa como legislamos ou separamos, as sementes da corrupção parecem alojadas e crescem como joio pernicioso em campos férteis. O verdadeiro e o falso estão sempre conosco. O bem e o mal estão indistintamente enlaçados na sociedade, na política, nos lares, até mesmo nas igrejas. Desde o início, quando só haviam 2 pessoas no mundo, o mal já apareceu como proposta de ser acolhido para melhorar e só piora. Os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na igreja, crescem juntos. Nem sempre é fácil distinguir um do outro. Eles têm algumas semelhanças, mas em essência são diferentes. O crente verdadeiro foi plantado por Deus, mas o crente falso foi plantado pelo diabo. Por isso, Jesus disse em Mateus 7, versículo 15, versículos 20 e 21, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O crente verdadeiro é diferente do crente falso por sua origem e natureza. O crente verdadeiro procede de Deus e tem uma vida transformada. O crente falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência. A igreja visível é um vasto campo onde crescem lado a lado o trigo e o joio. Devemos estar preparados para encontrar crentes incrédulos, convertidos e não convertidos, os filhos do reino e os filhos do maligno, todos juntos. Seguindo o ensino e o exemplo de Cristo, nosso Senhor e Deus, a igreja não faz acepção de pessoas. A igreja é um lugar de portas abertas, disposta a acolher, abraçar e amar a todos aqueles que vêm a Jesus
pois o Senhor mesmo lhes convida, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não obstante ao convite sincero e amoroso do Pai, a Bíblia também deixa claro que o reino de Deus, a igreja, não é lugar para fazer manutenção do pecado, mas lugar de libertação do pecado, regeneração e santificação de vida. A igreja deve ser conhecida no mundo como a comunidade da esperança, da alegria, do amor, mas também como a comunidade dos regenerados e inconformados com o pecado. Fomos chamados para ser sal e luz, para ser reconhecidos como a nação cujo Deus é o Senhor e Senhor de um povo com o coração purificado, a vida aperfeiçoada e a mente transformada, pois assim como nos diz Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, queridos, tenha compromisso com Deus. Viva um novo tempo e seja trigo. Renuncie àquilo que tem comprometido sua autenticidade cristã e te afastado da vontade de Deus, da sua presença. Deixe para trás as amarras, os fardos, as desculpas. Abra seu coração e deixe não apenas Deus entrar, mas reinar em sua vida com a sua verdade, com a sua instrução, com os seus caminhos. Não adie isso, como se você tivesse a vida toda para escolher, porque ninguém sabe que males nos trará o dia de amanhã. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, juntos, mas não misturados. A semeadura do joio, que é o ponto principal aqui, não é um fato puramente imaginário. Há casos autênticos da presença dele, tanto no Oriente como no Ocidente. Na verdade, há joio em abundância, tanto na Palestina como na Espanha. A semente do joio produz grãos semelhantes aos do trigo, porém um pouco menores, normalmente de cor um pouco mais escura, e cuja farinha, se for mesclada com a farinha do trigo na produção do pão, em certa quantidade, causa vertigens e convulsões. Durante o primeiro período de crescimento, o joio é muito parecido com o trigo. E mesmo a vista mais experiente teria muita dificuldade para distingui-los. Por isso, o Senhor do campo se opõe a que seus servos o arranquem apressadamente. Mas quando a espiga desabrocha do pé, até mesmo uma criança pode distinguir facilmente uma planta da outra. Então, a separação pode ser feita com facilidade na época da colheita, ou seja, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto bíblico nos traz uma grande verdade. Não temos autorização nem competência para arrancar o joio do meio do trigo, porque nossos critérios de avaliação são passíveis de erro. Correríamos o perigo de arrancar o trigo como se fosse joio. Então, essa separação só acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando os anjos farão precisa distinção entre um e outro. Naquele dia, então, o trigo irá para o celeiro de Deus e o joio irá para o fogo. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos orar uns pelos outros. Pastor, eu não tenho nenhuma dúvida, fulano deve ser joio. Então ora por ele, mesmo que isso seja uma tarefa difícil. Foi Jesus quem nos ordenou lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A igreja precisa ter muita cautela para não tirar do seu meio o trigo pensando ser joio, ou proteger na igreja o joio como se fosse trigo. O extremo rigor na disciplina pode levar para esse risco fatal. Na verdade, só o Senhor conhece aqueles que são seus. Disciplinadores precipitados muitas vezes ferem com palavras, com julgamentos, expulsam o melhor e mantêm o pior. Onde o mal é claro e aberto, não podemos hesitar em lidar com ele, mas onde é questionável, é melhor esperar até que tenhamos uma orientação mais completa. Quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra possuir bem pouco da mente de Cristo. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. No entanto, existe um ditado popular muito prudente que diz: se dê com todos, mas vá com poucos. Se dê com todos, mas vá com poucos. Se por um lado nós devemos orar e fazer a nossa parte para o bem-estar da unidade, crescimento e avanço do corpo de Cristo, não se portando como julgadores da vida alheia de forma precipitada, imprudente e não recomendada por Jesus, conforme vemos nesta parábola, por outro lado, a Bíblia também nos ensina a ter discernimento e sabedoria, para não sermos cúmplices ou companheiros na prática do mal de quem quer que seja. Em João 7,24, Jesus disse: não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. A Bíblia também nos ensina a ter cautela e discernimento, para sabermos reconhecer falsos mestres e líderes que querem perverter o Evangelho com suas heresias, ideologias profanas e mentiras malignas, a fim de não segui-los. Suportar o joio como irmão é um mal necessário. Ser liderado pelo joio é uma desgraça dispensável. Jesus nos ensinou a nos desviar dos lobos disfarçados de ovelha. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, versículos 17 e 18: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que temos em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, o seu foco está nas coisas da terra e não nas do céu. Portanto, queridos, não sejam pessimistas, achando que todo cristão ou todo líder cristão é joio. Mas também não seja ingênuo, achando que todo mundo na igreja é trigo. Peça a Deus discernimento, sabedoria e direção para trilhar o caminho certo e saber lidar com todos. Sejam fiéis a Deus, se cerque de pessoas que são tementes a Deus como você, ou até mais do que você. Procure uma igreja que seja fiel à Bíblia, com líderes que são fiéis à sã doutrina, que proclamem a verdade e vivam o que pregue. Pois a palavra de Deus deve ser o nosso único manual de fé e prática. Tenha intimidade com Deus e com a verdade. Seja um crente de Bereia, examine as Escrituras e procure sempre ver se as coisas são de fato como estão lhe dizendo. Em terceiro e último lugar, Deus está no controle do trigo e do joio. Deus está no controle do trigo e do joio. Na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo, os anjos, os ceifeiros de Deus, não errarão no diagnóstico. Eles farão uma separação rigorosa e precisa entre o joio e o trigo. Jamais o trigo será lançado no fogo e jamais o joio será recolhido no celeiro de Deus. No céu não há hipócrita, nem no inferno crentes verdadeiros. Naquele dia, os santos e fiéis servos de Cristo receberão glória, honra e vida eterna, mas os feixes de joio serão lançados na fornalha acesa. Tanto a bem-aventurança eterna como a condenação eterna são realidades inevitáveis descritas nesse texto. Na mesma medida em que uns serão bem-aventurados, os outros serão atormentados. O engano da obra do diabo não dura para sempre. As máscaras dos falsos crentes e falsos líderes cristãos, os recipientes que aceitaram a influência e a obra do mal, um dia serão julgados, mas por Deus. Por outro lado, os recipientes da graça aqui serão recipientes da glória nos céus. Portanto, queridos, seja trigo, seja de Deus, faça a vontade de Deus e viva para a glória de Deus. Que com essa verdade na qual nós refletimos dessa manhã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém.